Deus colocou uma palavra em nossos corações. Fazia tempo que eu e a Andréia a gente não pregava juntos. E aí a gente falou, vamos pregar juntos, né, amor? E eu quero que você já abra a Bíblia. Abra a Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Mas eu quero que você vá primeiro para o versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem trouxe Bíblia aí? Nós estamos adiantados, eu não falei nem boa noite. Boa noite, amores. Eu acho o seguinte, que o Caleb está me negociando, como é? Aí, pode baixar, que a irmã grita, você sabe, né? Boa noite, meus amores. Quanto tempo eu não passo por aqui, né, pregando? Vocês estão bem? Tô nem aí se está atrasado. Vocês já abriram em Romanos 8? Então vamos, segura o cinto aí, ó, coloca o cinto na cadeira que hoje vocês vão, ó, a turbulência hoje vai ser ótima. Olha só, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, diga todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Quem ama Jesus aí, dá uma glória a Deus. Então esse versículo é para você, já recebe isso em nome de Jesus. De beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Algumas versões dizem assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. Eu quero que você olhe de uma forma fixa nesse versículo 28. Porque esse versículo, cara, é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso, sim ou não? A Bíblia está dizendo que, olha, nós estamos certos, existe uma certeza da parte de Deus. Amém? Estamos certos que Deus age. Deixa eu te falar, Deus não age em uma coisa, em duas coisas. Deus age em todas as coisas em nome de Jesus. Se existe algo na sua vida que você fala assim, meu Deus, Deus não está agindo. Não, Deus está agindo sim. Porque a palavra está nos garantindo que Deus age sobre todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Então, querido, se você ama Jesus, se prepare para viver as promessas de Deus. Se prepare para viver tudo aquilo que Ele um dia reservou para a tua vida. Amém? Mas segura esse versículo 28 aí. Agora vá lá para o início do capítulo. No versículo 1. Que a Bíblia diz assim, ó. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguns entenderam. Meu Deus do céu, portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pula para o versículo 5 agora. A Bíblia diz assim, ó. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Deus tem vida para você. Deus tem paz para você em nome de Jesus. Versículo 8 diz assim, ó. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Eu quero dizer que você não está debaixo do domínio da carne em nome de Jesus, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora pula para o versículo 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito
fizestes morrer os atos do corpo, vivereis. Versículo 18. Estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem se comparar. Meu Deus do céu. Olha só o que o escritor de Romanos diz, que ele está tão convicto do sofrimento. Deixa eu te falar, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum sofrimento, entenda, isso vai passar em nome de Jesus. E a minha oração é para que os teus olhos espirituais se abram, ao ponto de falar como o escritor de Romanos está falando. Que ele diz assim, ó, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Meu Deus do céu! Se você apenas pensa nesse presente momento, se você pensa apenas no que você vive nessa terra, querido, em nome de Jesus, você precisa começar a enxergar o que nós iremos viver na glória de Deus. Amém? E aí, a gente entra nesse versículo 28. Não, perdão. Vai para o versículo 25, que diz assim, ó. Porém, se esperarmos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Amém? Porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. E aí vem o versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Você precisa entender, querido, que a nossa vida, ela é uma vida baseada e feita com escolhas. Nós acabamos de ler o texto bíblico e a gente percebe que o escritor de Romanos, ele fala a mesma coisa que Paulo fala para os Gálatas, que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. A Bíblia diz que essa guerra ela é tão poderosa que aquilo que você alimentar é aquilo que vai prevalecer. E aqui a gente percebe que o escritor está nos ensinando que existem problemas, existem dificuldades, existem situações difíceis que eu e você, nós iremos passar. Mas aqui ele dá alguns segredos. Como a gente pode vencer? A primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, em nome de Jesus, é que se você alimentar o Espírito que habita dentro de você, esse Espírito, a Bíblia diz que ele é capaz de te dar poder para você vencer toda e qualquer situação difícil, em nome de Jesus. Amém? Esse capítulo 8, até essa parte, e vocês vão ver que até o final, ele fala de uma guerra que nós temos. A guerra entre a carne e o Espírito. E dentro dessa guerra, existe as dificuldades e as tentações que ainda vêm. E aí quando você pega esse versículo e fala, e sabemos que todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas. Elas trabalham, elas contribuem, elas cooperam. São todas as traduções que tem. Para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Vocês já pararam para pensar que nós seres humanos, nós temos a tendência de achar que Deus, por ele ser tão poderoso, ele tem que fazer tudo. Independente se a gente erra, se a gente não erra.
ele tem que fazer tudo. Por quê? Poxa, ele detém todo o poder. Então, se você for pensar humanamente, por que a gente tem que fazer alguma coisa se Deus detém todo o poder? Você pode pensar que é injusto. Não é? Ou só eu que penso assim? Eu falo humanamente falando. Então, segundo esse verso, se eu amo a Deus e eu vivo segundo o seu propósito, eu posso ficar tranquila que tudo coopera para o meu bem. Aqui, por um acaso, está falando que não vai acontecer coisas ruins? Aqui está falando que você não vai passar por tribulação? Ao contrário, ele já faz a sua cabeça lá antes desse versículo. E aí, a tendência que nós temos é o quê? É ser como Adão no Éden. Essa é a mulher que tu me deste. Por quê? Porque na nossa cabeça humana, Deus detém todo o poder, então por que que ele deixa essas coisas acontecerem? E aí, dentro disso, eu quero levar vocês lá para Mateus 4. Em Mateus 4, fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Ei, eu estou falando de Jesus. Lá diz assim, no início, acho que o capítulo 1 e 2 fala o seguinte: que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Oi? Como assim? Aí já buga a mente humana. Como assim? Jesus levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto? E é tão interessante que a Bíblia fala que ele levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado por quem? Pelo diabo. Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Se você ama Deus e vive segundo seu propósito e está em cima de Romanos 8, 28, é sinal que Deus, você está sob a guarda de Deus. Se você está sob a guarda de Deus, assim como Jó estava, sabe o que acontece? O Senhor fala assim: diabo, você vai até aqui. É só até aqui. Você sabe por quê? Porque nessa mesma palavra da verdade fala o seguinte, que Deus é quem prova, mas é o diabo quem tenta. Para ser provado tem que ser tentado. Por isso, o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Mas para quê? Para provar ele. Spurgeon, ele fala o seguinte, uma frase que eu acho muito legal: que o diabo é o diabo de Deus. Olha só que coisa poderosa. Ou seja, para o diabo fazer alguma coisa, Deus precisa autorizar, permitir. Pastor, mas por que Deus permite? Para provar. É tão interessante isso, por quê? Porque se o diabo tivesse poder, você acha que ele já não tinha te matado? Sim ou não? Ou você estava vivendo morto. Você acha que se o diabo tivesse poder, ele já não tinha me matado? Claro. Uai, vou matar o Bruno porque eu matando o Bruno eu vou enfraquecer muitas pessoas. Mas entenda que tudo que acontece na minha vida e na sua vida é uma permissão de Deus. Só que muitas vezes a gente não entende, Mara, o quanto que Deus nos ama e muitas vezes Ele coloca situações, não é para a gente piorar, não é para a gente morrer, é para a gente melhorar. Amém? É isso. Quando o escritor Tiago ele vai dizer sobre a provação, ele vai falar o seguinte, que Deus ele prova com a certeza que nós iremos ser aprovados. E sermos melhores. E aí dentro disso, o que acontece?
As coisas acontecem com a gente e a gente fala assim, poxa, mas por que aconteceu comigo? Eu não sei se com você é assim, principalmente a gente que largou tudo para estar aqui. Hoje eu não faço mais essa queixa, porque eu entendi. Mas quantas vezes eu fiz, poxa, mas eu faço tudo, Senhor. E isso acontece comigo. Eu faço tudo tão certinho. Tudo que o Senhor manda. Aí eu pergunto para você, e Jesus não fazia? Que injustiça é essa? De colocar Jesus no deserto? E aí, no 40º dia, podia ter vindo no 3º dia, não era? O diabo? Não. Ele veio no 40º, onde Jesus estava com fome, com sede e isolado. Isso são 3 características que para a gente, principalmente do jeito que está o mundo agora, com tantas doenças emocionais, era um prato cheio para uma depressão, para uma síndrome do pânico. E eu falo isso com propriedade, tá? Porque eu já tive tudo isso. Então, não estou falando besteira aqui, nem... ela acha que isso é bobagem. Eu não acho que é bobagem, não. Porque eu já tive. Então, eu tenho propriedade para falar isso aqui. Jesus tinha o prato cheio para essas doenças emocionais. Você sabe por quê que ele não estava deprimido? Ah, pastora, como é que você tem certeza disso? Por causa do resto da história. Por aquilo que ele fez no resto da história. Ele conta como ele estava interiormente no resto da história. Porque o diabo chegou na frente dele e fez a primeira tentação, ele a palavra em cima dele. Veio com a segunda, ele a palavra em cima dele, sem titubear. Na terceira, a palavra dele. Pô, o cara estava com fome, com sede, isolado, 40 dias. Estava vulnerável. Física e emocionalmente. Aí veio a quarta, e a quarta eu quero ler para vocês. É aqui, né? Gente, é porque quando eu estou nesse estado aqui, eu não consigo ler nada. No verso 8, diz assim, isso é a quarta tentação de Jesus. Novamente, o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Pou! Palavra de Deus de novo na cara de Satanás. O próximo verso fala, sabe o quê? Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. Caracolas, velho! Você sabe por quê que Jesus era assim? Porque Jesus conhecia o Pai. Jesus era um com o Pai. Jesus era o Verbo. E o Verbo estava dentro dele, mesmo ele sendo humano. Ele sabia quem era Deus Pai. Ele acreditava naquele Deus Pai.
próximo capítulo fala o quê? Que Jesus, depois que saiu do deserto, iniciou o seu ministério. Ei! Quanto maior a sua luta, a sua prova, maior é o seu ministério e aquilo que Deus tem para você. Vamos parar. Hoje vamos sair daqui com a consciência de que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É tudo. Não importa se é uma tragédia, se é não importa. Pastora, a senhora está falando isso porque a senhora não sabe a minha vida, nem você sabia a minha. Como é que eu estou aqui hoje? Mas eu decidi acreditar nessa palavra. Tudo colabora para o meu bem. E se colabora para o meu bem, colabora para a minha família, colabora para os meus, colabora para a minha casa, colabora por tudo que é meu. Aleluia. E a Bíblia vai continuar dizendo, coloca para mim Romanos 8, 29. Olha só. Porquanto, 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes igualmente justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Aí olha só o que o escritor de Romanos vai falar. A que conclusão? Pois chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, querido, você não está entendendo o que está acontecendo aqui nessa noite. Sabe, entenda de uma vez por todas, Deus te ama de uma maneira tão sobrenatural, que hoje Ele está querendo que a sua fé seja aperfeiçoada em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de algo, cara. Deus nos reuniu hoje aqui para nos fortalecer, para você sair daqui sabendo o que a Bíblia diz e tendo a convicção daquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite em nome de Jesus. Se Deus é por você, querido, quem será? Se Deus é por você, quem será uma doença? Se Deus é por você, quem será um problema financeiro? Se Deus é por você, quem será o problema que você está enfrentando? Qualquer que seja, gente, pode ser uma tragédia. Pode ser uma tragédia. Acho que vocês nunca vão saber como é que eu tô hoje, porque isso é muito meu, sabe? Mas eu podia estar em qualquer lugar, menos aqui. Menos aqui. E é um acontecimento real. Não é problema emocional, não. Se fosse, era mais fácil. Mas eu decidi estar aqui. E foi essa palavra que Deus me deu. E vocês sabem muito bem que eu não consigo segurar nada só para mim. Porque para mim essa palavra que Ele deu, essa revelação desse versículo, junto com isso de Jesus, quem sou eu no jogo do bicho? Se Jesus passou por isso. Eu quero conhecer Deus igual Jesus. Então por isso eu decidi crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo
independente do que seja, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia! E se é ruim, Ele vai fazer qualquer coisa para depois ser bom. Eu não vou entender agora, mas depois eu vou. E se eu não entender, também está tudo bem. O que importa é crer. O que importa é você saber que existe um Deus, que Ele abriu mão do Filho dele por causa de mim e por causa de você, para que nós crescêssemos e estivéssemos aqui hoje. Versículo 32 diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Querido, para de ficar se justificando. Para de ficar o tempo todo querendo provar algo para alguém. A Bíblia está dizendo que o seu Deus, o teu Pai, é quem te justifica. Se Ele não poupou nem o seu filho. Então muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis, sim. Mas isso é para poder nos aperfeiçoar. É para fazer com que a gente creia ainda mais. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, você vai sair daqui com a sua fé aumentada em nome de Jesus. Você vai conseguir avançar, você vai conseguir vencer aquilo que hoje você olha e fala assim: não, isso é muito difícil para mim. Isso eu não consigo ainda entender, Deus. Mas hoje eu sinto o Espírito Santo, sabe, levando a gente para um outro nível, de verdade. Nada do que aconteceu hoje aqui, antes, foi à toa. Nada. Mas eu falei assim, cara, hoje nós vamos dar o nosso melhor para Deus. Independente de qualquer coisa. Por quê? Porque todas as coisas. Não é uma, não. São duas. Não é 90%, é 100%. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Tiago 1, a partir do 2 fala assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo. Isso para nós, seres humanos, que pensamos, é uma incoerência. Como é que eu vou ter alegria, júbilo em passar por provação? Que loucura é essa? Mas bora lá. É loucura, sabe por quê? Porque você não é desse mundo. É loucura porque a Bíblia diz que nós somos espirituais. Você está entendendo? Porque se a gente for ler apenas com a visão humana, não encaixa. Mas em nome de Jesus, comece a olhar com a visão espiritual que Deus te entregou em nome de Jesus. Bora lá. Considerai motivos de júbilo o fato de passardes por diversas. É uma, gente. É uma? Vai, junto comigo. É uma. Eu quero que você responda, para que o seu ouvido ouça você falando, para que seu cérebro entenda que não é uma, não são duas, não são três, são diversas provações. Portanto, saber que a prova da vossa fé. Que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Ou seja, você está passando prova, persista. Porque ao final, quem dá é Deus, não é ninguém não. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados, completos, sem que vos falte virtude alguma. Ei, persevera! Porque você só vai ser completo, sem falta de virtude alguma, se você perseverar e crer que esse Deus que prova é o Deus que vai mandar os anjos para te servir.
Pastor, mas como é que eu faço isso? O próximo versículo vai nos ensinar. A Bíblia fala assim, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, a quem a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Olha, você sabe qual é o problema da gente? É que a gente dá tanto ibope por ruim que esquece das coisas boas da nossa vida. Dá tanto ibope para o quê? Para as coisas ruins. É aquela coisa, no seu conceito próprio, ou às vezes nem precisa ser o conceito próprio, conceito geral. É muito ruim aquilo que aconteceu com você. E quando acontece algo ruim, a gente tende a se apegar no ruim e esquecer tudo de bom que aconteceu. Ou tudo de bom que está acontecendo. E em alguns casos, se você for fazer uma análise sintática e morfológica da coisa ruim, a coisa ruim é essa toalha e essa igreja são todas as coisas boas. Isso aqui vai ficar maior do que esse prédio na nossa vida. Mas você sabe por quê? Porque nos falta convicção, igual faltou nos discípulos, quando eles acordaram Jesus lá, ó. Andava com ele. E eles foram lá acordar Jesus para quê? Para acabar com a tempestade. Quando Jesus acordou, o que foi que Jesus falou para eles? Homens de pouca fé. O que nos falta é crer. E não é crer, eu creio e tal. Não. Eu tenho certeza, porque eu vivo falando que eu sou louca por Jesus, que eu sou desesperada por Ele, e que a palavra é tudo na minha vida. Ele falou, Bora ver se é isso mesmo. E eu decidi provar que é isso mesmo. É por isso que eu estou aqui. Então, se você quer conhecer esse Deus igual Jesus, o Bruno até pregou esses dias, esses domingos atrás, em nós sermos um com o Pai. Jesus, ele ultrapassou qualquer limite físico, emocional, psicológico, tudo, porque ele era esse um com o Pai. Decida hoje ser um com esse Pai. Eu não posso decidir por você, porque se eu pudesse, você estaria no lugar onde Deus quer que você esteja, porque você é um com Ele. E não reclamando que por que o Senhor não faz, por que o Senhor não resolve, por que o Senhor permite. E mudaria essa frase: Senhor, eu creio que independente de qualquer coisa, tudo coopera para o meu bem, porque eu te amo. E eu quero estar onde o Senhor determinou para eu estar, que é nesse propósito que o Senhor fez para mim, desde antes de eu estar no ventre da minha mãe.
O Bruno pregou esses domingos atrás a respeito do livro da vida. Vocês lembram quem estava aqui? Que existe um livro onde Deus já escreveu a nossa história. A sua história está escrita. Só que existe a nossa parte. Mas Deus não pode tudo. Ei, desde o início, Deus gosta de troca com a gente. Para que ele falava, Adão? Chamava Adão para quê? No jardim, se ele sabia onde Adão estava. É porque para ele, a melhor coisa que tinha era essa troca com o homem. De falar, oi Senhor, estou aqui. Como é que foi seu dia? Isso é tão importante dizer, queridos, que muitas vezes as pessoas... A gente estava tendo um tempo de mesa com um querido aqui da igreja. E ele falou assim, não, eu creio tanto em Deus que nem orar eu oro. Porque ele sabe de todas as coisas, então para que eu vou orar? Eu prefiro não orar e ficar, deixando Deus fazer o que Ele quiser. Cara, em nome de Jesus, para com isso. Já pensou, aqueles que são pais, já pensou se os nossos filhos decidissem calar? Já pensou? Se a Cristal não chegasse, mamãe, estou com fome. Misericórdia! Se você já soubesse, Jeane. Ah, não, já sei que ela está com fome, toma aqui comida. Sabe, já pensou, Flávia? Falasse. Já pensou, Flávia? Chegar e falar, mamãe, eu tô com dor aqui, se ela não fizesse isso. Assim somos nós, como filhos. Começa a falar com o teu pai, aonde está doendo. Começa a falar para o teu pai, quais são as suas frustrações, quais são os seus medos. E você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Deus ainda responde orações. Sim. Amém? Deus ainda responde orações, querido, em nome de Jesus. Então não é porque Ele é soberano, Deus é soberano. Mas Ele ama quando um filho, chega diante dEle. Ele ama quando um filho fala assim, pai, eu estou aqui abrindo meu coração para o Senhor. Porque no versículo 26... desse mesmo Romanos 8, fala assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza. Meu Deus, meu Deus. Eu já preguei sobre isso aqui, a respeito do versículo que fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O problema é quando a gente não admite nem pra gente a nossa fraqueza. Vou repetir o que eu falei o dia que eu preguei. Você quer ser alguém que anda cheio do poder de Deus? Assuma a sua fraqueza. Ai, agora eu sou dolorido. Ai, eu sou a vítima. Não, estou falando isso não. Eu estou falando a sua fraqueza, de você ser sincero com Deus. Senhor, eu sou muito singular com Deus. Quem me conhece mais de perto aí sabe como que é. Vou contar uma história. Quando a minha sogra faleceu, ela era como se fosse, ela era minha mãe, minha amiga, minha cúmplice, minha tudo. E aí um dia eu tive que ir lá para casa, ficar sozinha. Porque eu estava na casa do meu sogro. A gente passou uma temporada lá com ele. Só que eu tive a necessidade, por quê? Porque naquele momento eu tinha que ser a força daquela casa. Na minha cabeça era isso. Então eu queria que o Bruno olhasse para mim e viesse pedir consolo para mim,
meu sogro também, a Priscila também. E não importava, Senhor, nós estamos aqui, e é eu e o Senhor e pronto. E nesse dia eu tive que ir para casa. E aí, chegando em casa, eu abri a porta e falei, então, pai, tá uma merda isso aqui. Foi bem assim mesmo que eu falei. E se você escandalizar, não escandalize. Saiba que Deus sabe o que está dentro de você. Então, se você falar, tanto faz. Seja sincero. Você só não precisa ser... Como é que é? Não, mal educado não. Como é que é? Ai, meu Deus do céu. Desrespeitoso. E aí eu falei, Senhor, tá uma merda isso. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, eu sei disso tudo, eu sei. Mas eu quero falar para o Senhor que esse vazio que está aqui dentro está uma porcaria. E se o Senhor não me ajudar, eu vou para aquele buraco que eu não quero ir. E aí eu chorei, porque eu não tinha conseguido chorar até então. E aí o Senhor falou assim, é na sua fraqueza, minha filha, que o meu poder se aperfeiçoa em você. Você vai voltar lá e vai voltar cheia do meu poder. Porque o teu abraço vai curar, o teu abraço vai consolar, porque é o meu espírito que está dentro de você e é o meu poder que está dentro de você. E eu voltei. E foi isso que aconteceu. E eu consegui ficar forte. Mas eu consegui ficar forte porque eu fui sincera diante de Deus. Eu não fui desrespeitosa momento nenhum com Ele. Eu só coloquei para Ele, rasguei meu coração do jeito que estava. E eu sou assim, gente. Às vezes você não é. Você é calminho e fala, poxa, Deus, está doendo tanto e tal. Ótimo. Eu não, eu rasgo mesmo. Então seja sincero com o Senhor hoje. Assuma a sua fraqueza hoje, mas assuma para Deus. Não, coitado de mim. Não, você não é coitado, ao contrário, você tem um Deus que se você coloca a fraqueza na mão dele, ele te fortalece e o poder dele te enche. Como é que você vai ser vítima assim? Impossível. Coloca para mim aí, Miguel, versículo 35 de Romanos 8. E a gente já vai caminhar para o final. Versículo 35, olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Presta atenção, querido, presta atenção. Talvez você não prestou atenção em nada até aqui. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. Eu vou ler de novo o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, perseguição, fome, nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, todas as coisas somos mais que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Meu Deus do céu, cara. É Ele que nos guarda, sim. É Ele que fala, Satanás, é até aqui. Não vai mais em canto nenhum. É até aqui que eu quero provar Ele, porque é até aqui, ó. Para Ele ficar melhor. Para Ele ser completo. Ei, para de dar ibope para Satanás, meu irmão. Nada A pode. sua vida. Quem se afasta de Deus somos nós. Deus não se afasta de nós. Nunca. Nunca. A nossa birra é que faz a gente se afastar de Deus. Ah, o Senhor não está nem olhando para mim. Está com o Deus afastado. É por causa de Deus? Não, é por causa de você. Ah, o diabo está se levantando. Não, querido. O diabo É você que vai ainda tá não se levantando posicionou. mesmo. O diabo está, como é que é? Nervoso? Furioso. Ele vive furioso. Meu irmão, ele quer ver a sua vida acabada. Não tem essa. Ah, ele está furioso. Não, ele é furioso. Ele não está. Porque quem está pode parar. Ele é furioso. Comigo e com você. Ele quer arrebentar a gente. Só que a Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu com Jesus no deserto. Jesus resistiu, palavra. Meu irmão, uma coisa. Os pensamentos, Deus tem só pensamentos bons e de paz ao seu respeito. Fora isso, é o diabo te acusando e falando no pé da tua orelha. Manda ele calar a boca. Faz igual Jesus aqui. Ei, deixa de ser trouxa, cara. Você vai me colocar aqui em cima, querer mexer no meu ego humano, vai me dar poder. Para com isso que eu sei quem eu sou. Isso aí já é meu. Tu tá me oferecendo o quê? Eu adoro só o meu pai. A Bíblia diz: da forma que a gente se vê, assim a gente é. Se você continuar se vendo como um coitadinho, como uma vítima, você vai ser sempre isso. Agora começa a se enxergar como filho de Deus. Começa a se enxergar como um co-herdeiro. Começa a se enxergar como uma pessoa que o Senhor fez a gente a imagem e semelhança dele. Começa a se enxergar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando o diabo vier, você vai falar assim: pode vir, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu lembro de uma história de um primo que me contou. Infelizmente ele estava no mundo das drogas. E aí ele contou que ele estava lá com os caras fumando. E era pesado, porque era crack. E eles estavam lá na Cracolândia, fumando lá. E aí um cara do nada pegou uma faca e veio para poder matar ele. Aí na hora que o cara veio com a faca para poder matar ele, ele falou assim: se você é maior do que o Deus que está dentro de mim, coloca essa faca no meu peito. Ele contou que o cara, ele parou assim, ó, paralisou com a faca. E aí foi tipo assim, uns 10 segundos com a faca paralisada e caiu no chão. Saiba quem você é em Deus. Saiba quem você é em Deus. Olha só que coisa poderosa, querido. Ele estava num ambiente que não era um ambiente correto. Mas a partir do momento que ele clamou, você está entendendo, em nome de Jesus? É a mesma coisa que quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia para poder ir ao encontro de um endemoniado. Eu acredito que, porque a Bíblia fala que Jesus atravessou o mar da Galileia, pastor Raí, de madrugada. Eu acredito que em algum momento o Senhor sondou o coração daquele endemoniado. E ele viu um desespero. E aí Jesus vai até o encontro daquele endemoniado.
E vocês conhecem a história. A Bíblia fala que ele expulsa a legião de demônios. Os demônios vão para os porcos se suicidam. E a Bíblia diz que depois, quando ele está sarado, é um escândalo para aquela cidade. E a Bíblia fala que esse endemoniado, ele ganha 10 cidades para Jesus. Então entenda de uma vez por todas quem é você. E você está vendo que tudo colabora? Tudo coopera. O cara era endemoniado. Uma vergonha para a família, para todo mundo. E aí Jesus falou, ó, fora. Glorificou o nome do Senhor, ganhou 10 cidades. Meu aí Deus. você vai falar para mim que Deus... Como é que não crê num versículo desse? Eu sinto o poder de Deus, querido. E outra, essa história que o Bruno contou, eu lembro bem dele contando, e aí ele falou o nome de Jesus. Quando ele terminou, eu falei, sabe por que o demônio saiu? Porque não é você, é o nome de Jesus. Então saiba que não somos nós, não é nosso braço, é o nome e o poder do Senhor Jesus na nossa vida. Se não for Ele, a gente está fadado ao fracasso. Mas com Ele, nós podemos todas as coisas. Com Ele, quem se levantará? Quem? Ninguém. E é isso que nós temos que sair. Eu quero muito que vocês saiam com isso impregnado dentro de vocês. E se tem algum pensamento contrário disso, que ele seja quebrado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, na sua mente. Em nome de Jesus. E você consiga prestar atenção nos feitos de Deus na sua vida. Aquelas coisas sobrenaturais que Ele faz. Aquilo maravilhoso, a família maravilhosa que você tem. Não o problema que você está, porque Ele vai passar. Essa dor vai passar, esse problema vai passar. Por quê? Porque você está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Então fica de pé no seu lugar aí, querido. Em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui, amém?